Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo e contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Então, conforme a gente, falou aí algum tempo atrás, a gente vai esperar só um pouquinho aí para alguns amigos nossos entrarem, para o Instagram convidar mais gente aí para se juntar a nós, para conectar, para conexão de almas, né? Combinado, perfeito. Tá tudo bem aí pro patrocínio? Graças a Deus, aqui tá o nosso frizinho típico, né? Daqui da quase perto de Serra, né? Tá muito bom. Pelo menos eu gosto muito de frio, né? Aí também tá frio ou Não, aqui a gente tá em. Aqui a gente entrou na primavera, né? Então tá um período agora bem calor. entendi. Coisa boa. Calor e frio são bons, né? Tudo no seu tempo. Ah, eu adoro, adoro. Tem espaço para todas as quatro estações. Exatamente. Então vamos lá então, né? O pessoal vai entrando aí ao longo do papo, né? Então vamos dando início. Augusto fica salvo depois? Oi? Fica salvo a live para o pessoal ver? Sim, sim. Fica Ah, no. tá. Fica no. Se eu não me engano, fica no Stories da Casa do Caminho, no Perfeito, IGTV, e depois a gente sobe pro canal, tá? perfeito, perfeito. Pessoal, quem está entrando aí, né? Quem já segue o Thiago já conhece ele, né? Para quem não segue ainda, segue só o Instagram da Casa do Caminho. O nosso amigo Thiago, aí eu tenho a honra de conhecer ele há mais de 15 anos, né, Thiago? Quase 20 que a gente se conhece, né? Tivemos Bastante a tempo, honra é. de sermos amigos, de estarmos sendo amigos ainda, né? De que muitos anos ainda. E a gente se liga por várias causas aí, né? Não somente pela causa espírita, né? E eu tô feliz aqui. Em nome da Casa do Caminho, te damos as boas-vindas, né? Que você seja bem-vindo, não só na Casa do Caminho, mas na casa de cada um dos que estão aqui, né? E o Tiago, para quem não conhece, mora já na França, já tem alguns anos já, né? Trabalha, já tem uma vida fixa já. E abriu mão aí do seu horário um pouco mais tarde, porque nós estamos com uma diferença de fuso horário de 5 horas, né, Tiago? Então, É isso Tiago mesmo. abriu mão aí do horário de descanso dele um pouquinho mais tarde aí para poder estar com a gente falando sobre um assunto importantíssimo. E quem quiser, convide mais amigos espíritas aí, mesmo os que não sejam, mas que a gente se conecte aí com muita gente. Então, vamos todos, né, pedir que aos nossos amigos de luz, para que os nossos anjos estejam com a gente nesse instante, intuindo-nos de bons pensamentos, vibrações de alto nível, que a gente possa se conectar com esses amigos, né, desencarnados, encarnados, que estejam precisando de ouvir um pouco, de compartilhar, de se conectar, de se preencher com um pouco de amor, com um pouco de esperança, de carinho, e que nós possamos ser o meio pelo qual esses espíritos se conectem até nós. Sendo gratos a Deus pela chance de estarmos aqui, encarnados, com saúde, dentro de nossos lares, seguros e com esperança de que os próximos dias sejam mais tranquilos, mais calmos, mas que possamos saber, acima de tudo, levar esses dias de crise, né, de caos, a nosso favor, para que a gente possa evoluir, crescer, né, e fazer jus a tudo aquilo que a gente tem, né, e fazer jus ao nosso merecimento. Que Deus seja conosco agora, que esteja contigo, Tiago, e com todos os Amém. nossos amigos que estão aqui agora, ok? Então, para quem não esteve presente nas lives da Casa do Caminho nas últimas vezes aí, a gente tem em torno de 50 minutos a uma hora para a gente fazer essa live. E o Thiago vai discorrer sobre o assunto, né, que a gente chamou ele para falar sobre. E o Thiago falou que também, ao longo do tempo que ele discorrer, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tirar uma dúvida, acrescentar, que são muito bem-vindos, né, são muito válidos todos os tipos de é, comentários que somem, né, a esse assunto e que eu acredito seja válido para todos que estão vendo aqui, né, é válido para nós, principalmente, né, Tiago, que se a gente está envolto a esse assunto é porque a gente tem que desenvolver muito ele. Então, é isso, Tiago. A palavra é toda sua, tá? Sinta-se em casa e qualquer coisa a gente vai compartilhando aí, tá bom?
Muito obrigado, Augusto. Gente, eu estou me sentindo em casa, na casa do caminho, na casa de vocês. E a intenção que o Augusto até falou aí no começo, eu acho bastante interessante, é que a gente é só a gente, né? A gente está aqui só para dividir isso com vocês. A gente está aqui nessa posição só mesmo de trazer e fazer vocês refletirem, mas é uma reflexão que eu convido vocês que a gente faça juntos, né? A intenção, até quando a gente conversou, eu e o Augusto, é trazer essa reflexão de uma maneira bastante leve, para que vocês, cada um aí na casa de vocês, vocês consigam trazer isso para a realidade de vocês. É muito importante que a gente for conversando aqui, né, ao longo desses 50 minutos aí que o Augusto falou, que seja algo que faça sentido dentro do coração de vocês também, para ficar uma coisa leve, para vocês poderem sair daqui no final dessa live, de uma maneira, talvez com um olhar um pouquinho mais curioso em relação ao que a gente vai falar. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E aí, assim, começando sobre isso, eu vou dizer para vocês que a ótica, né? Eu queria dizer que a gente vai colocar agora o óculos para a gente olhar um pouquinho diferente. Às vezes a gente está acostumado a olhar para as coisas de uma maneira cotidiana, rotineira, do jeito que a gente olha todos os dias, como no automático, né? E aí eles falam, né, que a gente muda a ótica, então a maneira como a gente olha para aquilo. Então eu convido vocês a colocar uma ótica diferente, mais aberta, o coração aberto, um momento a gente entender um pouquinho esse assunto que é tão delicioso e que vocês vão entender por que eu gosto tanto de falar sobre isso, né? Para quem não me conhece, como o Augusto falou, eu moro aqui na cidade onde Allan Kardec desencarnou, né? Então eu moro aqui em Paris já tem há quase 5 anos. É uma honra para mim estar aqui e poder experienciar todo esse universo do espiritismo da ótica francesa, né? Eu diria. E o Augusto até me perguntou sobre alguns detalhes e eu falei, gente, eu sou um buscador, né? E eu acho que é por isso que o Augusto me chamou. Eu sou um buscador, super humilde, estou aqui para aprender com vocês, com essa troca que eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedora. Mas eu sou um buscador, faço várias curas energéticas, né? Trabalho com cura energética e gosto muito, estou há muitos anos, já eu diria que tem o quê? Tem uns 20 anos já que eu estou no espiritismo e realmente sou fã. E dentro disso, a proposta, então, para a gente começar a falar, né, Augusto, é sobre a autorresponsabilidade, o espiritismo, e aí eu diria que o agente principal desse nosso bate-papo hoje é você, né? Então a gente tem o espiritismo, a autorresponsabilidade, mas a gente vai falar bastante sobre você. E aí eu vou te explicar ao longo dessa conversa por que eu estou falando isso. Mas antes da gente chegar nessa questão e a gente entender por que tem essa relação do autoconhecimento. Gente, pode ir deixando, se tiver pergunta, tiver alguma coisa, pode ir colocando aí que a gente vai vendo aos poucos, tá? Eu queria convidar vocês para a gente refletir um pouco. Vamos construir um pensamento juntos e aí assim lá na frente a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Todo mundo que está assistindo a gente aqui, vocês têm uma conta no Instagram, né? Então vamos partir desse pressuposto aí, que todo mundo tem uma conta no Instagram, e vocês estão aí agora, no conforto da casa de vocês, assistindo essa live, e vocês têm várias pessoas que vocês seguem, né, no Instagram. Então, eu tenho ali 100 pessoas que eu sigo no meu Instagram, então eu sigo a Casa do Caminho, eu sigo o Augusto, eu sigo o Thiago, e eu me conecto com essas pessoas, né? O que tem ali no Instagram, vamos falar, no Instagram do Augusto, por exemplo, que me chama a atenção, né? Ele é um empresário, ele tem a empresa dele, ele é professor, instrutor de línguas, é professor de inglês. Eu conecto com isso. Thiago, mas por que você está me falando isso? O que tem a ver Instagram com espiritismo e autorresponsabilidade? E aí, eu queria trazer para vocês a concepção da questão da influência, né? Por que eu estou falando sobre Instagram? O Instagram é a maneira como a gente se conecta com as outras pessoas hoje, né? Então, Thiago, eu escolhi, ninguém me obrigou, e a gente vai falar sobre isso aos poucos. Eu escolhi entrar ali na conta do Augusto, eu fui até ele, eu cliquei lá em seguir e hoje eu sigo o Augusto, eu me conecto com aquilo que ele fala, eu me conecto com a sintonia que ele tem.
E é importante a gente entender, né, essa questão de que eu estou me sintonizando ali com aquilo, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem a pirâmide das emoções, né? E na pirâmide das emoções, se eu conseguir pegar, eu mostro para vocês aqui que eu estou no computador. Na pirâmide das emoções, existem as frequências, né? Então, o que que eu me conecto? Como que eu me conecto? Se eu estou vibrando, Thiago, se eu estou vibrando ali no medo, eu estou vibrando no gráfico, na pirâmide, estou vibrando muito baixo, né? E eu vou me conectar com o quê? O que que isso vai atrair para mim, né? Qual que é a expectativa que aquela vibração ali, baixa do medo, vai trazer para mim de benefício? E aí, se eu estou vibrando na aceitação, por exemplo, que é uma vibração bem mais alta, né? Na aceitação, o que que essa vibração vai trazer para mim? E assim por diante. Obviamente, eu não precisaria nem dizer, mas a vibração mais alta é a do amor, né? A vibração do amor que vai trazer para mim, me sintonizar com essa sintonia, né? Como a gente fosse um rádio ali, né? O Augusto falou sobre isso. Que é um rádio ali. O que que eu estou sintonizando no meu rádio? Eu estou colocando ali no meu rádio qual frequência, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, eu estou falando, né, sobre essa questão do Instagram e quem que eu sigo, quem que eu deixo entrar dentro da minha casa, porque agora a gente está em casa. E aí eu estou com o celular aqui dentro da minha casa. Eu permito quem entrar aqui, né, dentro da minha casa. E quando eu faço essa reflexão, eu entendo que é uma consonância vibratória, né? Isso aí, que é a sintonia que a gente está vibrando com o outro, que eu permito que isso aconteça, sou eu que estou permitindo isso. E a partir do momento que eu tomo essa responsabilidade para mim, eu vejo que, peraí, o Augusto, eu não estou seguindo ele porque o Instagram me obrigou. Eu sigo o Augusto porque eu decidi. Nessa questão, né, eu me torno responsável por esse ato. Então, eu sou responsável ali de estar vibrando nisso e buscando pessoas que eu estou seguindo. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pega lá, se a gente for entrar lá no livro dos Espíritos, e aí eu vou pegar aqui para eu ler para vocês, a gente vai pegar lá no livro dos Espíritos, que é de Allan Kardec, e se vocês tiverem ele online, o Augusto pode passar para vocês, se vocês não tiverem, mas se vocês tiverem ele online, pesquisem responsabilidade. O livro ele tem 500 páginas e tem 50 vezes responsabilidade. Quer dizer que uma vez por página existe essa palavra lá. Por isso a importância da gente discutir sobre isso hoje. Quando eu pego aqui no Livro dos Espíritos, se vocês estiverem em casa, vocês podem dar uma olhada, e a gente vou passear aqui em algumas perguntas, mas na pergunta 834, ele fala, é responsável o homem pelo seu pensamento? E a pergunta é, perante Deus, sim. Né? Na pergunta próxima aqui, que ele fala, que é a 871, ele fala, se Deus sabe tudo e não ignora se o homem sucumbirá ou não a determinada prova, qual a necessidade dessa prova? Né? Uma vez que não vai acrescentar nada a Deus, sendo que eles já sabem que é o homem. E aí, dentre várias coisas da resposta que vocês podem dar uma olhada, ele fala, a prova não tem fim, não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois Deus já sabe perfeitamente o que ele vale, mas dará ao homem, olha essa parte, dará ao homem responsabilidade da sua ação, uma vez que tenha liberdade, grave essa segunda parte, liberdade de fazer ou não o que ele quer, dotado da faculdade, grave a terceira parte, de escolher entre o bem e o mal. E aí ele fala umas outras coisas. Então, toda essa história que a gente está trazendo, né? Quem a gente escolhe para seguir no Instagram, e aí eu estou falando sobre essa consonância vibratória e a maneira como eu me coloco em termos vibratórios para eu atrair aquilo para mim, para minha vida, para minha realidade, tá lá no Livro dos Espíritos, né? Então, qual que é a minha responsabilidade dentro dessa realidade? Então, hoje eu vivo uma realidade, estou inserido numa realidade que foi criada aí por mim, né? A gente sabe, né? A gente tem consciência que a gente escolheu nosso caminho, a gente escolheu nossa jornada, a gente escolheu nossa família antes da gente encarnar.
né? E aí, então, eles trazem isso muito claro lá no Livro dos Espíritos, que a responsabilidade é toda nossa. A responsabilidade, ela gera uma coisa maravilhosa chamada liberdade. Obviamente que a liberdade, ela vem com bônus e ônus, então a gente tem que fazer muita atenção e ser bastante responsável em relação a isso que a gente vai falar. E a terceira coisa é sobre a escolha, né? Então, o que é essa escolha entre o bem e o mal, né? Que eles citam aqui. Como que eu utilizo isso no meu dia? Bom, baseado nisso, quando a gente pensa na questão da responsabilidade, e até foi uma das discussões que eu e Augusto já tivemos algumas vezes em relação a isso, já ouviram falar, né, orai e vigiai. Orai e vigiai, não adianta eu estou inserido nessa realidade, e aí, nesse momento agora, eu não vou assumir a responsabilidade do que está acontecendo comigo. E quando eu falo responsabilidade, não é responsabilidade do sentido do mérito. Porque é muito fácil eu virar para alguém e falar, nossa, você é um vencedor. Nossa, você é empresário, isso é muito bom. Nossa, você conseguiu um emprego, você conseguiu o carro que você queria. Esses méritos que a gente consegue na vida, né? É muito fácil responsabilizar por isso, porque é algo muito positivo, é algo que geralmente a gente trabalha e luta bastante para conseguir. Mas tá bem claro aqui que a gente tem o bônus e o ônus, a gente tem a responsabilidade do bom e do mal, né? Então, eu sou responsável por aquelas coisas ruins também que me acontecem. E mais do que isso, que eu queria deixar para vocês de reflexão, é como eu encaro isso. Então, não tem como falar isso sem falar do coronavírus, né? E a gente vai entrar no Covid, a gente vai entender que o Covid é uma situação completamente, e aí eu ousaria em colocar entre aspas, alheia à minha vontade. Então, conscientemente, eu não atraí o Covid para a minha vida ou para a vida de pessoas próximas de mim. Mas o que sou eu, né? Que eu, dentro da minha realidade hoje, o que eu posso, qual que é a minha responsabilidade? Qual que é a minha responsabilidade diante essa situação que a gente está vivendo, diante essa realidade que é tão dura e tão difícil, né? Mundial, né? Eu estou em Paris, estou passando por isso, vocês estão em Patrocínio, estão passando por isso, o mundo inteiro. Então, qual que é a minha responsabilidade de olhar para isso e entender, olha só, entender que isso faz parte da minha vida. Como que eu vou lidar com isso? Quando eu faço isso, e a proposta do Augusto é interessante por causa disso, né? A proposta da nossa conversa, de a autorresponsabilidade, então responsabilizar-se a si, né? Próprio, si mesmo, então é olhar para dentro de mim e falar, essa responsabilidade é toda minha, né? Quando eu faço isso, eu assumo isso para minha vida, eu assumo que existe isso, eu acolho isso na minha vida, e eu tenho meios para lidar com isso, porque eu estou assumindo a responsabilidade. Tá bom, Covid está aqui, a situação ela é real, ela está aqui. O que eu devo fazer? Aí eu vou buscar opções. Então eu vou estudar sobre isso, eu vou conversar na Casa do Caminho, entender o que eles estão oferecendo para entender, para me dar um suporte ali espiritual, emocional, né? E aí, entre várias opções que eu tenho, eu vou ler um livro, eu vou ler o Livro dos Espíritos, enfim, eu vou entender mais sobre esse momento. E aí, dentro das várias opções que eu tenho, o mais importante é eu entender que tudo isso é responsabilidade minha. E eu não transferir isso para o outro. Porque aí, quando eu transfiro com o outro, eu não posso fazer nada com isso, entende? Se eu pegar e eu transfiro isso para outra pessoa, aí eu já não tenho mais nenhuma ação pode vir de mim, porque não é responsabilidade de mim. Tudo isso, né, essa introdução, para eu falar para vocês que a gente entra aí um pouquinho agora na questão do espiritismo, né? Por que eu estou falando isso? Aqui no livro ainda, vou ler umas perguntas para vocês. Vocês pegarem aí na pergunta 459, a pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos?
E aí a resposta é muito mais do que vocês imaginam, influente ao ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, continuando, né? Ele próprio escolhe o gênero das provas, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí ele continua com uma outra pergunta logo em seguida. Não é Deus, então, quem lhe impõe atribuições da vida como castigo? E aí, na resposta, ele fala: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Até então, tudo certo, né? E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Então, questionar a Deus, né? A gente vai fazer isso, porque, enfim, ele estabeleceu as leis que regem o universo. Mas aí ele coloca uma coisa interessante aqui, ó. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade, e é bastante interessante, porque a gente já falou sobre a questão da influência, né? Então, eu estou sintonizando, eu estou abrindo ali o meu campo para sintonizar com quais tipos de influências, né? Então, no começo aí da live, quando o Augusto ele intuiu essa oração, né? Ele falava sobre a questão de espíritos que venham para ajudar a gente, né? São espíritos, foi a palavra que você usou, Augusto? Espíritos de luz, né, que você falou. Então, eu estou vibrando nisso? Eu estou pronto para me sintonizar com o espírito de luz? Porque senão, o que vai acontecer? Senão vai acontecer que eu vou fazer uma transmissão de responsabilidade. E aí eu vou falar o seguinte, não, você sabe o que é? Eu acordei hoje e aí eu tenho certeza que é uma influência espiritual. E aí essa influência espiritual está fazendo com que meu dia fique totalmente assim, ó, não tá fluindo, e aí isso está me deixando mal, né? E aí eu transfiro essa responsabilidade do meu dia estar talvez não fluindo tão bem, porque eu não estou vibrando tão bem, eu transfiro isso para a parte espiritual, né? E aí entra até a questão daquela a lei do menor esforço, né? Que é, eu quero que o espírito faça para mim as coisas, porque eu responsabilizo o outro, porque quando eu faço isso, eu saio, eu tiro o holofote, eu tiro a responsabilidade minha, né? Eu tiro aqui, e aí eu falo, ele que está fazendo isso, né? A influência espiritual está trazendo isso para mim aí tem a questão dos espíritos obsessores, aí tem várias questões que depois a gente pode até falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu coloco isso, eu transfiro a responsabilidade para o outro, eu não posso nem mudar a minha realidade, eu não posso nem tentar entender, porque você entende que eu passei a minha responsabilidade para o outro. E aí eu falei, se o problema é do espírito, se o problema é de uma influência espiritual, vamos assim dizer, o que eu posso fazer? Né? Eu não tenho como pensar numa solução criativa, vamos assim dizer, porque a responsabilidade não está aqui, né? E aí, de novo, a autorresponsabilidade ela chama e a gente vira o retrovisor, né? A gente vai falar sobre retrovisor, e aí eu olho para mim. E aí eu entendo, peraí, por que eu estou vibrando assim, atraindo isso? Aí se eu faço isso, eu consigo ter uma clareza maior e eu consigo acolher esse sentimento. E aí, acolhendo esse sentimento, tendo a clareza que eu preciso ter, aí sim eu consigo gerar talvez um resultado um pouquinho diferente para o final do meu dia. A gente está falando aí de um dia ruim, né? Tá claro isso? Assim, dá para entender? Estão conseguindo aí acompanhar, Augusto? Fala para mim. Para mim que está muito claro. Até comentei mais cedo aqui, se os amigos tiverem alguma dúvida, não estiverem dando conta de seguir muito a linha que a gente está aqui, vocês podem escrever aqui embaixo, fiquem à vontade. A gente está em casa, mas é para se sentir em casa mesmo. Pode colocar. Tá em casa literalmente. Tá. Todo mundo falou aqui que tá ok. Ótimo, então. Então, e aí tem uma outra questão que eu queria trazer sobre quando eu terceirizo, né, entre aspas, aí eu terceirizo a culpa. Então eu transfiro essa culpa para o outro. O que acontece com isso?
Vamos partir do pressuposto que, por sermos todos espíritas, a gente tem um entendimento que nós temos, entre aspas, aí um programa a cumprir, né? Uma jornada que a gente traçou, e a gente tem várias questões que a gente veio cumprir, entre aspas, a gente veio, eu gosto mais da palavra, a gente veio aprender, aprimorar aqui, né? Então, partindo desse pressuposto, eu estou aqui, né, eu enquanto Thiago, eu estou aqui com o meu CPF, com a minha carcaça aqui, eu estou aqui para fazer, para trilhar a minha jornada. O que acontece a partir do momento que eu transfiro, que eu terceirizo essa culpa para o outro? E quando eu falo outro, pode ser a influência espiritual, pode ser, inclusive, né, pode acontecer, às vezes pode ser assim, hoje eu não estou bem porque o centro não abriu para me dar um passe, né? E aí eu culpo o outro, aí eu culpo o centro, aí eu culpo a influência espiritual. O que acontece quando eu faço isso, que para mim é um ponto bastante interessante? Aquele problema que eu vim aqui, eu encarnei para resolver, então, você entende que eu tracei isso, né? E aí eu estou aqui, eu estou tendo a oportunidade de olhar para isso, de acolher aquilo. Claro, gente, eu não estou aqui sendo demagogo falando que isso é fácil, né? Mas é um exercício que a gente faz diariamente. E aí o que acontece? Eu tenho a oportunidade agora de lidar com aquela situação X na minha vida, né? Então vamos falar que é uma situação, sei lá, que está acontecendo na minha vida pessoal, e eu tenho essa oportunidade, mas aí eu culpo a influência espiritual. O que eu faço quando eu transfiro isso para eles? O que acontece comigo? Vamos dizer que eu não tenho esse entendimento, tá? Eu não tenho esse entendimento que a gente está falando sobre autorresponsabilidade. Aí eu transferi, e aí vamos supor que eu entenda que ou um amigo meu, ele me ajudou a resolver aquele problema, ou até mesmo eu acredito que o espírito, ele lá interferiu e ele conseguiu me ajudar realmente, né? Então, de fato, aquele problema que eu tinha está solucionado. Está tudo certo. Só que lembra do princípio que eu vim aqui com a missão, com o objetivo maior de aprendizado? O que vai acontecer com essa lição que eu não aprendi? Ela vai retornar para mim. E aí ela vai tomar uma outra forma, talvez de um outro momento, talvez de um momento inclusive mais difícil, ou talvez de uma forma, às vezes, até um pouco mais pesada, e aí ele retorna para mim. E aí o que eu faço? Eu terceirizo a culpa para o outro, e aí de alguma maneira é resolvido, ou seja, até eu deixo para lá, e aí, como foi resolvido aquele, volta outro para mim. E aí eu fico nesse ciclo vicioso de não tomar responsabilidade por aquilo que é meu, por aquilo que eu tô aqui, e eu tenho que olhar para aquilo, né? Então, o que eu quero dizer? A gente tem que fazer, né? A gente tem que desenvolver essa mente vigilante, essa mente educada, essa mente pronta para lidar com essas adversidades. A gente tem que ser resiliente para conseguir olhar para todos esses pontos e falar: a responsabilidade é minha. E aí entra a mágica, que eu quero... Estou falando tanto da responsabilidade de vocês, mas aí entra uma parte muito bonita. Eu não preciso lidar com isso sozinho. Então, é importante entender isso. A responsabilidade é minha. Mas eu posso pedir ajuda. Eu posso ligar para o Augusto e falar: me ajuda aqui. Eu posso ir na casa do caminho, eu posso tomar um passe. Eu posso ler um livro. Eu posso ler o livro dos Espíritos e tentar entender um pouquinho melhor. Eu posso ir num psicólogo, eu posso ir num terapeuta, e etc, etc, etc. E aí, a maneira como você vai lidar com aquilo, aí existem várias alternativas, eu diria. Mas o mais importante é isso. É se responsabilizar pelo bom, pelo mal, que está chegando até você. E aí, a partir daquele momento, gente, é libertador. Porque a partir do momento que você se responsabiliza por aquilo, você consegue tomar a atitude, a decisão de dizer sim ou não. Sim, isso continua ressoando dentro do meu campo e eu quero que isso seja assim. E não, eu não quero isso mais, isso não pertence mais para mim. Não pertence mais na minha vida, isso não ressoa mais no meu campo. Isso para mim, dentro do meu coração, me faz mal. E aí eu preciso lidar com isso e eu preciso liberar isso.
né? Então, é um processo de educação, né? A gente não chega, acordou amanhã e agora sou autorresponsável, né? É muito fácil, como a Neuza está falando aí, a gente só transferir. E aí eu culpo o outro, né? Então o retrovisor ele está voltado para frente aqui, ó. É o outro, culpa do outro, a culpa do. Não, é por causa da crise. A crise, então, a gente adora culpar. A crise, a culpa é da crise, a culpa é do Covid, a culpa é do presidente, a culpa é do. E aí que a gente, quando a gente faz isso, tem uma parte também bem interessante que eu gosto de trazer, que é eu deixo a liberdade da minha existência na mão dos outros, sabe? Aí eu fico refletindo, poxa, eu encarnei, eu vim até aqui, e aí eu permito agora que o outro dite para mim como eu vou viver, e aí eu vou permitir que uma crise, ou que um Covid, ou que uma situação adversa vai agora ditar o meu dia a dia e como eu vou reagir a essas questões. E aí isso torna muito pequeno se você pensar dessa maneira. Porque você se torna muito grande, é, você consegue trazer isso para um nível de grandeza que aí aquilo tudo que está acontecendo são partes, né, pequenas, que a gente pode olhar e a gente pode, como eu falei, com a ajuda de outras pessoas, se necessário, a gente pode dar outros direcionamentos. Né? Augusto, alguma dúvida daí? Daqui eu acredito que o pessoal esteja super claro aí. Tá todo mundo concordando em gênero, número e grau. Tá Todo mundo excelente. ficando autorresponsável, então. A gente está na mesma faixa aí, sem dúvida. Pode continuar. Perfeito, então. Perfeito. É... Então, quando a gente fala sobre essa questão, próxima, eu queria trazer para vocês que é diferente se a autorresponsabilidade de culpa. Tá? Se vocês fecharem o olho agora e eu falar para vocês pensarem em culpa, eu tenho certeza que vocês vão pensar em algo muito baixo, muito negativo. É um sentimento que ele vibra na. Como é que eu vou colocar isso? É um sentimento que ele vibra baixo, que ele vibra no medo, né? Eu tenho medo, e aí eu culpo, e aí eu espero que o outro faça, e aí isso acaba sendo muito ruim. Essa é a culpa, né? Estou pegando só aqui, tem uma das perguntas que fala sobre isso. Eu já vou te falar, peraí. Vocês já viram falar daquela frase, né? Que a maioria das pessoas querem ter a liberdade, mas tem medo dela, né? Mas tem medo E da aí, responsabilidade, né, Thiago? exatamente. Tem medo de ser responsável e lidar com ser livre, mas ter que lidar com os ônus, né? Com os ônus dela. Tá aqui, ó, a pergunta. Então, enfim, antes de eu falar disso aqui. Então, o que eu estava falando tem essa diferença, né? A diferença entre o que é culpa e o que é responsabilidade. E aí, sempre que eu vou para essa questão da culpa, eu estou acusando o outro, é uma questão mais depreciativa, essa é a palavra, né? E a responsabilidade não. A responsabilidade, como eu falei, a gente vai partir então para um processo de educação, onde a gente vai se educar para a gente ter essa responsabilidade, para a gente ter a capacidade de agir e reagir perante alguma coisa. Então, eu sou responsável por aquilo, eu tenho a capacidade e a liberdade, que é o mais bonito, de poder agir e tomar decisões em relação àquilo. A culpa não, a culpa já tira a gente, a culpa coloca a gente numa posição de vítima, né? Uma posição de, nossa, coitado de mim, porque choveu. E Tadinho, aí, né?
essa posição do tadinho. Nossa, que dó. Choveu e aí ele molhou, né? E aí quando eu saio dessa posição da culpa, então eu penso que a culpa, como eu falei, é uma coisa depreciativa, muito mais baixa. Eu passo, é exatamente aí, ó, o que a Marisa falou. A culpa paralisa. Ela paralisa. Ao contrário da responsabilidade, a culpa ela traz essa paralisação. Eu não sei nem o que fazer, porque eu estou culpando o outro, e aí eu não consigo agir. A passo que a responsabilidade, então, a gente consegue assumir as nossas ações. É, coloca aí para mim, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou abrir a pergunta aqui enquanto eu pego a pergunta aqui do livro, para mostrar para vocês uma outra pergunta. O Augusto também, se tiver alguma dúvida. Tiago, eu vou. Ou acrescentar alguma coisa. Isso, eu ia fazer era isso, assim, meter o dedo aqui, né? Teve uma vez que nós fizemos um estudo que eu achei, assim, valiosíssimo, que o espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo, no livro Conflitos Existenciais, ela fala, ele Uhum. tem um capítulo que fala somente sobre a culpa. E, assim, de forma bem resumida, ela fala que a culpa é um sentimento necessário para nos despertar de algumas ações erradas ou incoerentes com relação à nossa postura enquanto espíritas, porque a culpa, ela nos avisa, é aquela coisinha que pisca aqui, né? Opa, não fiz alguma coisa certa, porque eu estou me sentindo incomodado. E aquela culpa nos leva a um estado de conscientização do meu comportamento que não foi o certo, só que ela não pode paralisar nesse estágio de culpabilidade, né? De coitadinho, tadinho. E aí isso parte para novas fases que vão nos prejudicando, que é aquilo que eu falo que eu não mereço receber o bem, eu sou o pior ser de todos, né? Eu não sou digno de estar onde eu estou, de receber o apoio de quem me dá. E isso é algo que vai nos denegrindo sempre, nós vamos retraindo o nosso espírito. A culpa ela é aquela que você para, estágio de conscientização, eu fiz errado, ok. O próximo passo deve ser o entendimento do que eu fiz para partir para a reparação. Porque a culpa sem reparação, ela, como você bem disse, ela nos retrai, ela nos para, ela nos impossibilita. Carla, o livro chama Conflitos Existenciais, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Eu vou colocar aqui, escrito. O capítulo inteiro fala sobre a culpa de uma forma tão clara, tão suave, e a gente entende que ela é um ciclo, né? A culpa, ela só é aquele ponto que desperta a gente. Opa, agora eu tenho que ir para o próximo. Porque se eu ficar nessa, eu vou me retraindo cada dia mais a ponto de que eu anule a minha existência. E essa não é a finalidade de se sentir culpado. Culpado é ser responsável por algo, mas que eu repare aquele algo, seja para quem for. Até mesmo para comigo mesmo. Eu posso me sentir culpado por algo que eu fiz contra mim mesmo, contra o mal que eu fiz, que a gente mais faz mal contra a gente do que contra o outro, né? E a gente acha que Exatamente. não, né? Não, comigo tá tudo bem. Mas não é bem assim, né? E aí a gente tem que partir para esses próximos estágios. E é muito lindo esse estudo sobre a culpa, ela é uma coisa muito grande. E isso envolve o tema principal, na autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade para com os atos que eu faço, né? Uhum. Quão lúcido eu sou disso tudo, né? E aí, assim, já que eu estou nesse tema, vou só reforçar alguns pontos que foram ditos aqui e que eu achei que foram muito bem ditos e eu tentei colocar numa ordem, né? São alguns termos que é esforço, responsabilidade, liberdade, atitude, resiliência, evolução e merecimento. Então, eu acho que a gente compreendendo toda essa ordem, né? Que eu tenho que sair do ponto que eu estou para fazer um esforço para ir para o próximo. Eu tenho que estar ciente que eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. E eu tenho dignidade de ter a liberdade de fazer a atitude, né? Porém, sabendo que se eu tiver errado, eu tenho que voltar atrás, ou seja, eu tenho que ter resiliência, né? Para quem não sabe o que é quando um corpo sofre uma alguma força externa,
impacta sobre um corpo, aquele corpo perde a forma que ele tem, mas ele precisa de voltar à forma que ele tinha antes, sendo o mesmo corpo que ele era antes. Então, a gente tem que saber, quando a gente sofre um impacto externo, né, alguma coisa vem que nos faz aquele mal, a gente precisa de voltar ao que a gente era antes. E aí, a gente tendo resiliência, a gente evolui, e aí sim, né, que a gente vai ter o nosso merecimento de sair desse pontinho zero para o pontinho do sim, agora eu sou responsável por tudo isso que eu tenho, como você disse aí, né? É fácil, né? Responsável por comprar um carro, uma casa, isso aí a gente sabe que é fácil, porque é algo simples. Mas e responsável por sair de um ponto que eu ajo errado para um ponto que eu ajo certo, né? Exatamente. Pode. Coloca aí pra gente, o pessoal que está assistindo, vocês conseguem, quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, é algo que vocês agora, assim, vocês conseguem pensar em alguma coisa, vocês conseguem lembrar de algum momento que vocês já usaram na vida de vocês isso, assim? Fala, Thiago, não, eu já usei uma vez aí, já, pelo menos eu estou familiarizado com isso, ou não, isso é uma coisa muito nova, assim. Augusto, uma coisa que eu acho interessante a gente frisar para as pessoas é sobre a questão a questão do como fazer isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala sobre a responsabilidade, perfeito. Livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Franco. Ótimo. Ótimo. Quando eu falo sobre, então, a questão de autorresponsabilidade, né, que é virar o retrovisor, sabe o retrovisor do carro ali? Né? A gente pega e vira ele para nossa frente ali. Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou olhando para mim. O reflexo ele sempre vai estar incidindo em mim, né? A pergunta, então, é sempre a seguinte. Lembra que eu falei lá no começo sobre a questão do Instagram? Então, eu sigo o Augusto, né? Por que que eu sigo o Augusto? Por que que eu faço isso? Quando a minha pergunta ela é construída com esse sujeito, eu sempre vou estar trabalhando dentro da autorresponsabilidade. E eu quero trazer isso porque eu quero que seja leve, eu quero que seja amoroso, eu quero que seja tranquilo para vocês fazerem esse exercício. Porque eu sei que quando a gente não está na autorresponsabilidade, isso é muito difícil, sabe? Maternidade solo me ajudou muito sobre autorresponsabilidade. Né? E aí, falando sobre a maternidade, né, que a Carla está falando, olha que interessante, quando você está na maternidade solo, você vai culpar quem? Né? Por mais que seja complicado, você vai passar a culpa para quem? Né? Você está ali naquele momento, e aí você tem só a opção de enfrentar e fazer o melhor daquele momento. E isso é autorresponsabilidade, exatamente. E, Thiago, Então, a autorresponsabilidade... Desculpa Pode falar. te cortar, mas eu creio que a Carla falou isso que encaixa muito bem. Principalmente, assim, a gente sabe que os pais e mães, né, e avós, eles não têm a intenção racional de transmitir culpa aos seus filhos, netos. Por isso que ela falou, isso é muito bom falar, porque às vezes, se a gente não resolver essa culpa interna, essa autorresponsabilidade, ela provavelmente pode ser que transfira inconscientemente para o filho uma culpa que ela tem para com ela mesma, né? Então, se ela começar a se autorresponsabilizar, né, ela vai ser aquela que vai conseguir resolver uma dívida, um débito com ela mesma, sem ter que transferir isso para o outro, como você falou, né? É muito mais fácil passar a culpa para o outro, né? E pode ser que ela jogue a culpa, né? Por exemplo, no pai que seja, né? E aí até mesmo porque o próprio filho compre essa culpa e carregue uma culpa que não é dele, né? Na verdade acontece muito, né? E eu acho interessante quando a gente fala sobre isso, porque você já viu aquela questão que você fala assim, eu vou dar um exemplo bobo, tá? Mas só para entender. Por que eu como arroz? Ué, não sei. Minha mãe comia. Mãe, por que você come arroz? Ué, não sei, sua avó comia. Vó, por que você come arroz? Não, a minha mãe comia. Então, assim, ninguém se questionou por que eles estão comendo arroz. E aí você pode ser o primeiro a pensar e falar assim, poxa, mas será que eu gosto disso? Será que eu quero incluir arroz no meu cardápio? E aí, óbvio, eu estou falando de uma coisa muito mais leve, mas como o Augusto falou, eu acho importante pontuar que geralmente isso acontece, né, a transferência de culpa de geração para geração.
E aí, quando a gente entra na autorresponsabilidade, a gente entende se aquilo ali é ou não saudável, se a gente precisa ou não daquilo, a gente impede que esse ciclo e que essa transferência de uma geração para outra, ela continue acontecendo. Então, a gente permite, olha que interessante, né? Que lindo. A gente permite que o nosso filho, por exemplo, ou que a próxima geração, nosso filho, sobrinho, quem quer que seja, a gente permite que ele seja de uma maneira completamente diferente, que ele enxergue o mundo de uma maneira completamente diferente. A gente permite que ele consiga traçar uma jornada livre de toda essa culpa, né, que veio de geração em geração. Então, isso é muito importante que você colocou, Augusto. E aí, assim, como eu estava falando, só para finalizar, então, esse exercício é muito mais fácil que vocês imaginam, que é sempre voltar a pergunta para si. Então, hoje eu saí para trabalhar, eu cheguei 30 minutos atrasado. Por que eu cheguei 30 minutos atrasado? Aí eu cheguei 30 minutos atrasado porque eu acordei atrasado, porque eu fui dormir tarde ontem, porque eu... E aí eu trago isso, claro que é com compaixão, com empatia com você mesmo, porque se você entrar no extremo da autorresponsabilidade, aí você vai se culpar por 100%, né? Ah, não, o Covid é minha culpa. Não, não é assim, né? A gente não está aqui para ser extremista. Mas trazendo isso, né, para dentro do seu coração, olhando para si e falando, eu passei por isso. E aí, quando você faz isso, você tem a liberdade de escolher o que fazer com a situação. Então, a partir de amanhã, eu vou acordar 30 minutos mais cedo. A partir de amanhã, eu não vou fazer tal coisa. E assim por diante. É um exercício diário, como eu falei, é um exercício que... Quem que falou aqui, ó? Foi a Suzana, né? Isso aí. Suzana que falou também. É um exercício diário, é um exercício que a gente faz para educar a mente, e é um exercício que a gente fala... uma situação que acontece muito, né? É a seguinte: o meu amigo me tratou mal, sei lá, brigou comigo, me tratou mal, foi sem educação comigo, alguma coisa. Por que eu me senti daquela maneira quando ele me tratou mal? Por que eu permiti ficar naquele ambiente com ele? Por que eu vou continuar conversando? Então, assim, quando eu consigo trazer essa pergunta do eu, por que eu faço isso, eu consigo trabalhar essa autorresponsabilidade, que nada mais a gente está falando disso, mas nada mais é do que autoconhecimento. Eu começo a me entender melhor, e aí quando eu me entendo melhor, eu consigo trabalhar tudo isso. Exatamente, Neuza. A gente é responsável pelas nossas ações, lembrando que as nossas ações incluem as ações boas e ruins, e que incluem também a vibração que a gente tem com os espíritos, né? Então, se eu estou lá no centro espírita, e aí eu vou dar um exemplo muito simples, eu vou dar um passe, né? Eu vou ser lá o canal, vou me oferecer, né? Estou lá para trabalhar como passista lá. E se eu estiver vibrando para receber um espírito que não vai dar um passe, eu vou receber quem? Qual que é a minha responsabilidade naquele trabalho ali? Né? Porque senão eu vou falar, não, eu recebi um espírito aqui que foi um obsessor, e aí ele trouxe toda uma carga lá do não sei aonde. Então, assim, qual que é a minha responsabilidade nisso? Né? E aí, quando eu trago isso, eu entendo que, peraí, por que eu estava vibrando numa sintonia, né, de amor e de doação, eu consigo me sintonizar com aqueles espíritos aqui daquela casa, que estão ali para auxiliar, para curar, para ajudar, e aí eu consigo dar o passe. Não é verdade, Augusto? Exatamente, assim, eu queria até trazer um caso aqui que, assim, se for, né, se for justo, eu creio que seja justo, porque eu falo isso com grande carinho, né? A minha avó, por parte de pai, por muitos anos, responsabilizou alguns espíritos por alguns maus que ela teve, por alguns, né? Então, assim, essa responsabilização do próximo, né, seja esse próximo encarnado ou não, a gente tem que saber até que ponto que vai isso, né? Como você mesmo bem disse, né? No próprio livro dos Espíritos dizem que, sim, nós somos seres influenciados e influenciáveis, né? Exato. Influenciadores e influenciáveis. Mas até que ponto, né? Por que eu estou sendo influenciado por um ser desse nível,
dessa esfera, né? Vibração. Como você mesmo disse, quando eu vou dar um passe, se por acaso eu receber um espírito ou um espírito fizer uso do meu corpo para comunicar, mesmo eu achando que eu não quero, no fundo, as minhas conexões, os meus pensamentos, a minha vibração vai se conectar com espíritos desse nível. E eles vão reconhecer porque eles se juntam, é como se fossem imãs. Se eles, né, cheiram aquele cheiro de medo, né? Quando a gente fala assim, o cão, ele só morde quem ele cheira medo. O que não cheira medo, ele não cheira perto, porque ele não é presa para ele, né? Tá no, o Simão falou que isso está no Livro dos Espíritos, questão 467, né? E aí a gente entende que o que eu vibro, o que eu intuo, o que eu me permito conectar é praticamente 100% da minha responsabilidade de fazer o meu dia dar certo ou não, de fazer o dia até do meu ente, né? Do meu pai, da minha mãe, de todo mundo que está próximo de mim, ser um dia vibracional, um pouco mais alto. Então, assim, o que a gente escolhe é muito sério, é muito grave. Mas a gente sabe que vai ter horas realmente que nós vamos ser usados, né? Intencionalmente, né? Por alguns espíritos, mesmo que sem a gente queira, mas sempre vão ser aqueles espíritos que se ligam à nossa faixa vibracional, né? E o exemplo do passe é exatamente isso, né? E falando de passe, né, é um dos fatos que a gente sempre fala, mas como nós somos espíritos, eu acho que vai ser um exemplo mais próximo, né? Quando a gente se sente mal, normalmente a gente já pede, eu preciso de passe. Gente, alguém me dá passe, eu preciso, por favor, porque eu estou muito mal. Então, assim, Ah, nós fazemos parte, né, desse grupo de passistas e a gente sempre brinca assim, gente, quem dá o passe é quem mais recebe o passe, porque nós estamos sendo o meio pelo qual os espíritos estão usando exatamente. energias, né? Nós estamos manipulando, né? Mas não são nossas, nós estamos sendo transmissores, então são os que mais têm passe, mas mesmo assim nós temos as nossas fragilidades, mas ainda assim o quanto de passe nós estamos recebendo agora em nossas casas, sendo que nós estamos cientes da nossa responsabilidade enquanto seres espíritos, né? Antes de ser Exatamente. espíritas, nós somos espíritos, né? O quanto de bênçãos, por exemplo, o quanto de fluidos está nesta água agora, sendo que eu tenho a responsabilidade de me canalizar, de me mentalizar com coisas que sejam boas, né? E quando eu falo isso, gente, são coisas muito simples. Por exemplo, eu chego lá na escola e eu estou vendo que está comentando algum assunto que eu não sei, que eu tenho certeza que não é assuntos de boa índole, assuntos produtivos. Eu posso escolher me conectar a esse assunto, dar continuidade a ele e contaminar todo o clima com fluidos ruins. Ou eu posso simplesmente negativar, ou eu posso simplesmente cair por terra aquele assunto, não dar continuidade, fazer com que aquilo seja parado para que dê espaços para assuntos produtivos, né? Eu sei que vai ter muita gente que vai chegar, todo canto que você vai, e fala só de quê? Covid, crise. Ah, mas nossa, tá difícil, não sei o quê, né? Por que a gente fala assim? Que beleza que a gente tem uma crise dessa, olha que oportunidade de crescimento, de aprendizado. Ah, não, mas a minha empresa está indo de mal a pior. Mas você já teve uma ideia para tentar tirar a sua empresa desse mal? Né? Ah, não, mas eu E se, perdi o meu né? emprego, a minha renda. Mas você já pensou numa outra chance? Porque às vezes você está numa área que não é a sua área ainda, né? Então, assim, nosso entendimento, a nossa compreensão, né? Ela é muito mais forte do que a gente acha que é, né? Exatamente. Pessoal, eu sei que a gente está quase no fim, mas assim, se eu pudesse deixar um recado dessa live, assim, seria realmente para vocês olharem, tentarem, na verdade, a gente tá, todo mundo aqui a gente está para aprender, né? Então, tentarem levar essa questão da autorresponsabilidade para a vida de vocês, para tudo. Começa com os pequenos atos ali no dia a dia, sente no coração, tenta olhar para vocês como eu no palco da minha vida, né? Eu sou o protagonista, eu posso fazer isso. Se apoderem desse direito. É isso que eu quero deixar assim. Se apoderem desse direito que vocês têm de ser dono da vida de vocês, de ser protagonista da vida de vocês. Né? Não no sentido de controle, mas no sentido da responsabilidade que vocês podem sim
ter uma jornada incrível. Isso. Amigo, gratidão extrema. Nossa, a gente não sabe o quanto de bênçãos que todo mundo está tendo a chance de sentir, né, de receber. Gratidão, mesmo que muito de longe, você está muito perto aqui de todos nós, perto em espírito, coração, Com que a sua certeza. vida esteja sendo assim inundada de coisas boas, que a gente possa se escolher conectar com coisas boas, né? E que a gente Exato. comece a seguir coisas boas também, né? Então, gratidão, tá? Gente, para quem não conseguiu entrar no início dessa live, ela vai estar salva no IGTV da Casa do Caminho, no Instagram, e eu vou subir ela também para o canal YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, ok? Obrigado a todo mundo que esteve aí, gratidão. E amanhã a gente vai ter mais uma outra live, tá bom? Nesse mês de maio agora, talvez em junho a gente vai fazer mais algumas e estejam junto conosco sempre. Agradecemos aos amigos de luz que estiveram conosco nesse instante, intuindo, que continuem intuindo em nossos lares, que Isso iluminem aí. todos os nossos entes, nossas escolhas, governantes principalmente. Oremos por eles todos os dias. Lembrem-se que eles estão em um desafio muito grande, uma responsabilidade enorme que influencia milhares de espíritos espalhados por todo o mundo, que nós possamos ter compaixão, que nós possamos ter entendimento e todos os dias tentar fazer um mundo melhor com as nossas escolhas e sabendo da nossa responsabilidade. Obrigado, Isso aí. Tiago. Eu que sou grato, eu sou grato. Se vocês tiverem dúvida depois sobre esse assunto, podem mandar lá para a Casa do Caminho que a gente responde ainda, viu? Isso mesmo. Obrigado mais uma vez, Gratidão. pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau.